na hora da distribuição, pode ser que você vá para a lama. Eu brinco para ela, né? Você pode ir para a lama, né? Então, obviamente, quando você coloca a sua digital ali, você necessariamente vai pelo peso vibratório que você tem. A nossa previdência privada espiritual está associada diretamente às coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia, ou seja, quem planta colhe. Minha avó dizia: quem planta vento colhe tempestade, né? E obviamente você vai para a faixa vibratória onde é condizente com o seu padrão vibratório. Agora, muito do que você está fazendo como encarnado vai te ajudar sobremaneira a sua situação espiritual. Obviamente, isso vai depender das atividades que você desenvolve aqui no plano material, que é a base, que é, digamos assim, o aprendizado, o alicerce, a prática o passar da régua, né? Quando você passa a régua, fala, bom, vamos fazer a contabilidade aqui. Vamos ver como é que você está, de que maneira você está, o que você está fazendo, quais são os seus atributos, quais são as suas características que te deem condição de ir para uma situação X ou Y, positiva ou negativa, não importa, mas é o aprendizado que você precisa transpor para o mundo extrafísico. Então, o que você está fazendo aqui, via de regra, é o que você vai fazer lá. E, via de regra, o que você faz lá é o que você vai fazer aqui. Por isso que a gente vai falar sobre a questão das profissões e talentos, né? Outro tema é consumo excessivo faz coisas diluírem-se na atmosfera. Ou seja, o que é necessário, já dizia Chico Xavier, dentro da sua humildade, que ele não precisa de mais um par de sapatos, porque ele só tem dois pés, então ele só precisa de um par de sapatos, né? Obviamente, com a guardada devida proporção que Chico sempre teve da humildade, da simplicidade, que acho que está dentro do correto para o trabalho que ele veio desenvolver. Mas ainda assim, aqui o conceito é: você precisa do que, efetivamente? Você está buscando o quê? Você está buscando mais o quê? Tem uma pergunta de um curso que eu estou ministrando também, que eu faço para as pessoas, são as 12 regras além da ordem, mais 12 regras para a vida do Jordan Peterson, que eu recomendo a leitura, assim como as 12 regras para a vida, 12 regras para a vida do Jordan Peterson, que ele diz assim: foque em quem você poderia ser e atue diretamente nesse desenho mental que você tem. Basicamente é isso. E quando a gente pergunta para uma pessoa quem você quer ser, a pessoa normalmente responde a profissão, né? Quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado, não importa qual seja. E não é essa a pergunta é quem você quer ser. Qual é a sua referência, qual é a referência que você vai deixar para as pessoas efetivamente. E aí a gente leva em consideração quais são as coisas que são importantes, quais são as coisas que são urgentes, quais são as coisas fúteis. Em geral, a gente vive muito mais nas coisas urgentes e deixa as coisas importantes de lado, porque as coisas importantes, ainda que sejam importantes, elas não são urgentes, né? Então você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, etc. E você vai postergando as coisas importantes. E aqui o importante é você usar aquilo que você precisa. Então não adianta você ter, como a gente viu na leitura do livro, não adianta você ter 4 ternos. Não vai resolver. 4 tipos de roupas. Não vai resolver. Eu lamento, mulheres, porque você vai escolher uma roupa de gala e uma roupa para trabalhar. Não vai ter um armário cheio de roupas e não sei, eu não sei eu não tenho roupa para sair, né? Lá não existe isso, ou seja, você tem uma roupa para o trabalho, para o dia a dia e uma roupa para a festa, para a missa, para o domingo. E se você vai consumir o que você vai consumir, você vai consumir. O restante, se você quiser levar para guardar, armazenar, fazer o seu farnel, fazer o seu estoque, dançou. Não existe isso lá, porque você consome aquilo que é necessário e sem supérfluos, né? O que é uma lição para nós aqui no dia a dia. Outro tópico, exercício de criação mental e transformação de fluidos. Bem, já está provado, um outro livro que eu também indico, A Mente Organizada, do Daniel Levitin,
sobre o excesso de informação sobre a nossa mente. E a nossa criação mental, o nosso mapa mental, ele é intoxicado por excessos de informação e a gente tem uma limitação na nossa criação mental porque nós somos sempre alimentados de coisas que nos estimulam a dopamina, né? O hormônio do prazer. Então, sempre que você tem um like no que você publicou, isso gera uma satisfação que ativa a dopamina e você fica viciado com aquilo. E a nossa criação mental, precisamos ter silêncio para escutar Deus. E esse silêncio, essa privacidade, nós precisamos aprender a escutar a nós mesmos, a escutar o nosso espírito. Para daí, a partir daí, quando você entra em sintonia com as esferas superiores, você consegue ter uma força de criação mental e consegue manipular certos fluidos no plano extrafísico em função da sua acuidade mental. E aí você desenvolve habilidades do pensamento, e essas habilidades são muito explícitas no mundo extrafísico. As pessoas que têm um mentalismo bem desenvolvido no mundo extrafísico conseguem determinados benefícios, digamos assim, mas a quem muito se dá, muito será cobrado. Então, obviamente, o uso correto das habilidades do pensamento nos levam a criações importantes, porque a criação mental, aqui diz ectoplasma ou matéria mental. Vocês vão ver num trecho do livro que o vendedor da roupa para o Ângelo Inácio fala assim: observe esse tecido, nada de ectoplasma, somente criação mental, ou seja, somente criação superior, de um tecido superior, um tecido mental superior, uma criação mental superior. E essa criação mental, essa energia mental, essa matéria mental, ela é superior. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla da questão da leitura dos livros, do estudo dos livros, da etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, usar as palavras corretas. Tem uma frase do Mark Twain, você já falei aqui, vou repetir porque cabe, que diz assim: o bom orador é aquele que pensa o que fala, não aquele que fala o que pensa. Por que isso? Porque o ato de pensar, a cognição, o burilamento, entre aspas, sofisticação do pensamento e também do vocabulário faz com que você consiga criar no mundo extrafísico, através do seu corpo mental, usando a matéria mental, com muito mais qualidade as coisas, com muito mais propriedade, né? E isso te dá uma inteligência espiritual superior, né? Então, é importante observar no livro, que apesar de ser um romance mediúnico, ele nos traz norte muito bem definido a respeito da nossa capacidade mental de plasmar a nossa realidade. E a gente tem que fazer esse exercício no plano físico, porque quando a gente chega lá no plano extrafísico, esse exercício de manipulação dos fluidos, das matérias, das suas várias gradações, principalmente a matéria mental, ela é fundamental para que a gente possa ter uma vida espiritual mais sadia, né? Vamos continuar. Vocação na Terra dos Trabalhos em Aruanda. Eu compartilhei com vocês já no passado, mas vou falar aqui de novo, que é impressionante esse capítulo porque ele descortina, literalmente ele levanta o véu, como é o nome do título do capítulo, ele levanta o véu do modus vivendi do plano extrafísico. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, aliás, destaque meu aqui, né, pessoal, a questão de existir hotéis, teatros, universidades, bares, lojas de roupa, enfim, móveis,
loja de móveis e serviços de uma maneira geral, nos quais as pessoas vão aprendendo a característica daquela profissão, vão aprimorando as características daquela profissão, a ponto de quando encarnar já tem naturalmente exacerbado um talento do qual ele se aprimorou no plano extrafísico. No meu caso especificamente, que trabalho com hotelaria, tem uma passagem muito bonita de Ângelo Inácio, quando ele volta, já no final do capítulo, quando ele volta para o hotel e ele recebe então um vaso de flores com uma dedicatória do pessoal do hotel que o emociona, né? Porque são todos os espíritos que estão atendendo a ele que assinam essa carta, né? E essa hospitalidade, esse acolhimento, esse tipo de atitude, para quem vive no mundo extrafísico essa realidade, quando encarna, já tem isso naturalmente em si, ou seja, é da própria pessoa. E por isso que é importante você buscar o talento que está à sua disposição, né? Você tem um talento natural que você deve seguir o seu talento natural e fazer aquilo que você gosta, porque você está sendo treinado para isso. Até nos desdobramentos que nós temos, nós também voltamos para essas atividades aonde nós desempenhamos no mundo extrafísico e a gente vai aprimorando, vai descobrindo coisas novas, vai aprendendo coisas novas e a gente traz isso para a nossa vida profissional, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social. E esse talento, né? essa vocação. Vocação vem de vocare. Vocare é de chamamento, né? É um grande chamamento. Se você segue esse chamamento que está latente em você, as coisas fluem, as coisas são mais fáceis, as coisas são menos pesadas, as coisas são mais alegres, você faz com mais satisfação, porque você está atendendo a um chamado. Então a vocação vem de vocare, né? O chamamento, aquilo que está no seu espírito e que você, na medida do possível, obviamente, deveria colocar isso em prática para você. Tem uma propaganda de um relógio que muito interessante, não é? Que eu sempre trago aqui, que é aquele ator que fez Nos Tempos da Brilhantina. Eu vou, até o final da aula eu vou lembrar o nome dele, tá? Mas, ok. Que tem lá uma propaganda de relógio, né? E aí um avião atrás que diz assim, profissão, ator, carreira, aviador. Porque de fato a carreira dele é a aviação, mas a profissão dele é ator, né? Então, trazer essa questão da vocação. O bom orador é aquele que pensa o que fala e não aquele que fala o que pensa. Por isso que a gente tem que fazer essa reflexão da nossa vocação. Talvez seja um dos pontos altos desse capítulo, nós respeitarmos o nosso talento, a nossa intuição para fazer as coisas. Acho isso bastante importante. Muito bem, vamos dar o próximo passo aqui. Depressão pós-mortem dos espíritos. Ora, uma pessoa do calibre de Ângelo Inácio, um jornalista, escritor, que tem as suas características marcantes, né? Importantes, e obviamente teve lá os seus momentos importantes em toda a formação da personalidade dele terrena enfim. E ele, obviamente, ao se deparar com um mundo completamente novo, né, do morto-vivo, como ele chama, né, ele tem um lado nostálgico, né, eu acho que depressão pós-mortem, eu acho um pouco pesado o termo, para ser sincero para vocês,
porque eu não sei nem se é uma depressão, mas talvez a palavra mais adequada nesse contexto que vive Ângelo Inácio é uma melancolia, é uma nostalgia, é um lembrar pesado, né? Mas não pesado no sentido de doer, mas sim no sentido, porque isso ele rompeu logo quando ele desencarnou, né? Ele não quis arrastar correntes, né, das coisas do passado, tal. Mas essa melancolia, que pode até, entre aspas, ser chamada de uma depressão pós-mortem, mas eu acho que é um átimo, é um pedacinho, é só um flash. Eu não entendo que seja uma depressão pós-mortem, mas eu queria chamar atenção para a depressão pré-mortem. Se é pós, tem o pré. Acho que essa é a mais séria de todas, do que a depressão pós-mortem. Porque quando você reflete sobre morte, e a gente já fez esse exercício aqui no começo do nosso curso, especificamente, você tem momentos de reflexão mais pesada, e essa reflexão ela pode até mudar o rumo da sua vida, né? Ela pode impactar você de uma maneira séria, né? Contundente, e que pode até te dar também essa melancolia, ou essa tristeza, ou essa reavaliação do que você fez até agora, né? Que você quem é você, né? O que você fez? Como é que você vai falar ou como vão falar de você no momento em que você esteja ali no velório, ou até o momento de enterrar, ou que seja cremação, não importa, afinal você não está mais lá, né? Quer dizer, esse é um dado fundamental. Por isso que eu acho que essa história do morto-vivo que ele fala é muito bacana, porque nos alivia muito, né, o espírito em relação a esse fator mais mórbido que as pessoas têm da morte, né? Então essa depressão é natural, porque é uma melancolia, é um novo estado, diz Pai João de Aruanda sempre, né? Pai João diz que nós precisamos aprender a desaprender. E isso talvez tenha que quebrar essa cristalização que nós temos em relação à vida terrena e à vida extrafísica. Então eu avalio que deve haver sim essa depressão pós-mortem dos espíritos, mas eu também entendo que essa depressão, o grau dessa depressão, ele oscila conforme a nossa consciência do espírito imortal. Acho que quando nós nos damos conta que somos espíritos imortais, as coisas têm uma outra conotação, as coisas passam a ter um outro enfoque. E isso, para mim em especial, me chama muita atenção, principalmente no nosso mundo espiritual, no nosso mundo aqui de pessoas espiritualizadas, que é esse o âmbito que nós estamos, da falta da sinceridade em relação à vida extrafísica e a certeza da vida extrafísica. Eu acho que as pessoas que têm certeza da vida extrafísica e que sabem que fizeram o seu melhor dentro das limitações que tiveram, fizeram aquilo que era possível ser feito, talvez poderia ter feito mais. Sim, poderia ter feito mais. Mas eu não fiz nada para prejudicar, eu não fiz nada para causar injustiça, procurei ser uma pessoa correta. Logo, por que a gente tem dúvida do que vai acontecer no mundo extrafísico, né? E quando a gente está no mundo extrafísico, então, portanto, o morto-vivo, que todos seremos, qual vai ser a nossa avaliação, se nós vamos ter tristeza por não ter feito aquilo que poderíamos ter feito, ou se nós vamos ter satisfação de saber que nós fizemos o que foi possível naquele momento. Isso eu acho um dado importantíssimo, para ser sincero para vocês. E essa reflexão, ela nos traz um peso muito grande da reavaliação da nossa existência terrena e que local que nós vamos atingir ou que vamos usufruir no mundo extrafísico. Talvez esse seja o grande gancho do capítulo,
porque somos humanos, quer dizer, tem até um trecho falando sobre, eu não sei qual obra do Ângelo Inácio, eu acho, se não me engano, que é Legião, mas me dou aqui o direito da dúvida e você me perdoe se eu não lembro a página e o livro, mas que fala de Joseph Gleber com a sua relação com o nazismo, como aconteceu, porque ele foi levado para uma câmara de gás com a sua família, porque ele se negou a dar continuidade num projeto específico científico. E ele, então, ainda tem um trabalhar emocional em relação a esse assunto, né? E Joseph Gleber, imaginem vocês. Então, por que que nós não teríamos, né? Por que que nós não teríamos coisas como humanos que somos? Só porque estamos desencarnados não quer dizer que a gente tenha solucionado os nossos problemas. E a depressão, nesse caso, eu acho que ela é devida, né? Ela poderia ser bem encaixada. Muito bem. Campo de compensação. Aliás, esse campo de compensação deveria vender na Amazon, né? Porque isso aí é maravilhoso. Você senta num lugar, aperta um botão, um campo de energia que se forma em torno de você e da pessoa com quem você está falando, que te isola completamente de todos os sons externos. Mais um motivo para a gente fazer a reflexão sobre o silêncio. Sobre o silêncio para que a gente possa se escutar. O silêncio que a gente possa refletir. A maioria de nós, terrenos, fugimos desse momento de silêncio, porque o momento de silêncio te leva à reflexão, te leva a escutar você mesmo, e muitas pessoas não querem escutar aquilo que está no seu espírito, porque muitas vezes não tem nem o que entregar, ou muitas vezes tem o que entregar e sabe que não entregou, então, portanto, ter a consciência disso é doído, é uma coisa doída, né? O crescer espiritual dói. Então esse campo de compensação é maravilhoso, né? Porque você pode parar e ficar em total excelência com você mesmo. E aí criação de campo de energia, né? Que é a mesma coisa, o campo de compensação, criação de um campo de energia. E aqui a gente poderia desdobrar essa questão do campo de energia com a questão do que a gente tem escutado muito ultimamente, tem sido muito colocado isso em tese, divulgado, que são os campos de força, né? Que tipo de campo de força você pode mover no plano extrafísico, porque, em geral, de ordinário, são os espíritos que vos conduzem, né? Como diz no livro dos Espíritos. E sim, os campos de força que nós todos hoje estudamos, etc., são formados pelos espíritos, né? Essa protoenergia que nós doamos através do ectoplasma, a nossa energia mental, a nossa energia emocional, porque os vários tipos de energias que são colocadas à disposição dos espíritos é que formam esses campos de energia que envolvem o nosso corpo, inclusive a coesão do nosso corpo astral é uma forma de campo de energia, um campo de força, ou seja, a coesão molecular, ela é sim um campo de força e que a gente pode inclusive dar o exemplo de coesão, que a luta que Jesus teve de manter o seu corpo físico dentro de um campo de contenção para que não houvesse a dispersão daquela energia fantástica que ele sempre teve, né, e tem. Então, é muito interessante falar sobre campos de energias aqui, bacana, né? E uma outra também, o morrer abre as portas da alma e dos sentidos do espírito. O Espiritismo fala que a alma é o espírito encarnado, né? A partir do momento em que ele não tem mais o corpo físico, ele é um espírito, ele não é mais uma alma. Mas essa frase tem uma conotação conectiva, porque quando ele fala o morrer abre as portas da alma e dos sentidos do espírito, ele quis dizer o seguinte: quando você está próximo desse momento da morte, né? Ele
ele abre as portas da alma, porque você ainda está encarnado. Então você, como está encarnado, você ainda é uma alma, né? E a alma é a porta, efetivamente, para o espírito. A partir do momento que você tem o rompimento do cordão de prata, que é o que liga o seu corpo físico ao seu corpo astral, e o cordão de ouro que liga o seu corpo astral ao corpo mental, esse cordão, quando ele é cortado, quando ele é definitivamente cortado, o que ocorre? Você, como espírito, ainda carrega histórias de uma alma recém-desencarnada, né? E isso, obviamente, traz todas as coisas positivas e negativas, traz as benesses e os malefícios, né? Então, toxinas, formas de pensamento que ficam em torno do seu corpo, né? Tem pessoas que, quando desencarnam, não se dão conta que desencarnaram, por exemplo. É muito mais comum do que a gente imagina essa situação, viu? Por incrível que pareça, fácil, mais de 90% da população não se dá conta que desencarnou. Tem pessoas que estão vivendo no mundo extrafísico e não sabem que desencarnaram. Então, aqui a nossa luta, o nosso estudo, essa aula e tudo aquilo que a gente está estudando tem como objetivo, sob meu ponto de vista, né, abrir as portas da alma enquanto você está encarnado, porque você vai ter maior percepção dos sentidos do espírito. Olha que coisa bonita essa frase. O morrer abre as portas da alma e dos sentidos do espírito. Quando a gente vai se aproximando da morte, a gente vai fazendo essa reflexão. E isso abre então uma porta enorme de possibilidades e de confiança, porque a fé, ela é inerente do espírito, né? O espírito que tem consciência da sua sobrevivência no mundo extrafísico, a pessoa que tem essa segurança, que tem essa certeza, e aqui só uma observação, tem pessoas que falam assim, certeza absoluta. Não existe certeza absoluta. Certeza é certeza. Assim como não existe mulher mais ou menos grávida, ou está grávida ou não está grávida. Então, a certeza tem essa característica. Toda a ideia dessa aula, toda a ideia desse livro em especial, é trazer para você a consciência, ou trazer a certeza, ou dar elementos para que você possa criar dentro de você, ou encontrar caminhos dentro de você, com o suporte da obra, a respeito do mundo extrafísico. É isso, o capítulo 3 ele é maravilhoso, ele é emocionante, se você reler agora, talvez com uma outra pegada, você talvez se emocione tanto quanto eu me emocionei, sei lá quantas vezes já li esse capítulo, toda vez que eu leio o capítulo eu fico extremamente, enfim, impactado, porque de fato é um momento de alegria, não é? É um momento de você falar, puxa vida, existe um lugar que efetivamente é diferente disso que eu estou vivendo agora, que é diferente dessa situação que eu estou vivendo agora, e eu tenho oportunidade disso, eu tenho oportunidade de viver essa vida, de viver essa vida com qualidade, de viver no lugar com qualidade, onde a retidão, a postura, a ética, a disposição genuína para ser o melhor de nós mesmos, né? A alegria do ser, né? Ser com S maiúsculo, né? O ser espiritual. Eu acho que essa é a síntese do capítulo 3. Muito bem, meus amigos, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo apoio aqui à Eterna Escola do Espírito, em especial agradeço mais uma vez a Casa dos Espíritos Editora, e até breve nós vamos começar então o capítulo 4, que é outro também estágio fantástico de desenvolvimento do Ângelo Inácio no mundo extrafísico. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, até a próxima aula.